irmão Jessé, ele com sua maestria, né, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Jessé Júnior e este é o canal Jessé Vídeos. Hoje vamos iniciar um novo formato em nossa programação. Nós vamos exibir uma série de vídeos com perguntas e respostas. Nós convidamos alguns pastores para responder estas perguntas. Eu espero que todos sejam beneficiados com essa programação. Mas se ainda você tiver alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário, o seu questionamento, que nós vamos analisar com carinho e buscar uma resposta para você. Afinal de contas, este é o meu, é o seu, é o nosso canal Jessé Vídeos. Mas não vamos enrolar não, vamos direto para o vídeo. Boa noite a todos. Estão aqui presentes nessa sala alguns convidados. Nós temos o privilégio de participar hoje pela primeira vez. E nós estamos aqui participando de perguntas e respostas. Pastor Adriano, Pastor Carlos, Pastor José Fialho Rodrigues Júnior e o irmão Michael. Eu gostaria de dizer a todos que essa programação ela vai ser conduzida pelo nosso querido irmão Michael. Ele vai trazer as perguntas e os irmãos vão trazer as respostas. O irmão Michael, ele vai tomar conta agora da sequência. Muito bem, então, nós já fizemos levantamento de algumas perguntas e de forma metodológica, de uma forma que a gente possa aprofundar nos questionamentos, naquilo que está gerando dúvidas em nossos irmãos, eu vou começar então pela primeira pergunta, no que diz respeito à doutrina e aos ensinamentos de William Branham. E uma pergunta que chegou diz respeito a verdades e mentiras na mensagem. E aí diz o seguinte: William Branham pregava e mostrava Cristo para as pessoas. Como poderia alguém mostrar a Jesus Cristo e ser uma farsa? Então, a primeira pergunta: seria todos os ensinamentos de Branham falso ou contém algumas verdades? Quais são essas verdades e essas mentiras, né? Vamos então começar com esta primeira pergunta. Bom, diante da pergunta aí, às vezes as pessoas, eu digo assim, as pessoas querem que as demais pessoas sejam sempre o que elas foram um dia. Se isso fosse assim, Judas foi todo o tempo uma farsa, né, conforme é o termo que a pergunta coloca. Então, Judas foi uma farsa todo o tempo? Eu respondo, não foi. Ele esteve com os demais, expulsando demônios, curando, pregando o evangelho. Contudo, a palavra de Deus nos diz que no dia em que Jesus estava ali celebrando a Páscoa, o diabo entrou no coração de Judas. Jesus disse então para ele fazer rápido o que ele tinha que fazer, né? Como pode alguém que andou com Jesus, expulsou os demônios, ceou com Jesus, Jesus lavou os pés dele? Como que pode um homem desse ser uma farsa? Como pode um homem desse fazer o que ele fez? E da mesma forma eu diria, como pode um Saul ser aquele homem escolhido por Deus? Samuel foi ali, o profeta ungido por Deus foi ali e ungiu Saul rei. Como pode de repente aquele homem começar a fazer coisas que demonstrou o seu orgulho, sua jactância, sua soberba e a sua exaltação em ter se tornado um rei, ter sido ungido rei de Israel? Ele começou a desconsiderar os critérios divinos, no caso de oferecer sacrifício e tentar a Deus em consultar uma adivinha, né?
uma pitonisa. Então, assim, aí se alguém me perguntar, Saul sempre foi um assassino de sacerdotes? Saul sempre foi um assassino dos servos de Deus? Eu diria, não foi. Ele se ensoberbeceu. Judas, ele se envaideceu e ele amou mais o prêmio, não aquele prêmio que nós temos preparado para nós, conforme Paulo fala, mas ele amou mais o prêmio financeiro, o dinheiro, assim como Balaão. Quer dizer, como pode um homem que apresentou a Jesus, de repente, ser considerado uma farsa? Eu não usaria esse termo, uma farsa, mas eu diria, houve um ensoberbecimento ao ponto de começar a acreditar que ele poderia passar, ou seja, ele mesmo poderia passar com as doutrinas manipuladas por homens, companheiros, e pensar que poderia passar com isso devido a ter tido sucesso no meio evangelístico, né? Como cada homem que tem sucesso no meio evangelístico, de repente ele quer ser mais do que um evangelista para Cristo. Então ali foi quando o pote caiu e o pote quebrou. Então ninguém é uma farsa toda a vida. Toda pessoa nasce criança, ela deixa de ser inocente, entra na fase da consciência e de repente ela conhece uma pessoa e ela promete, faz juras de amor, com sinceridade de coração. De repente ela casa com aquela pessoa e de repente 10, 20 anos de casada ela diz, não dá mais. Ela não foi sempre uma farsa aquela pessoa. Ela queria ter um relacionamento, um casamento pro resto da vida. Mas no meio do caminho ela se misturou, ela se embaraçou com as coisas. Às vezes as pessoas, como pode um homem pregar a Jesus e depois fazer o que fez? Coisa mais natural. Na Bíblia tem um monte de exemplos. Muito bem. Pastor Adriano, então, seria todos os ensinos de Brana falsos ou contém verdades? E a gente consegue levantar aí alguma coisa que foi verdade e mentira? Pastor Adriano Jans. Boa noite aos companheiros e a todos que vão acompanhar esse trabalho aí depois. Eu quero complementar aí com a primeira pergunta, o que o pastor Júnior falou, lembrando aí de Mateus capítulo 7, né? Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, uma resposta à pergunta, né? Pode alguém que anunciou Cristo, né? Defendeu ou levou as pessoas a Cristo, pode essa pessoa ser uma falsa? E aí muito bem respondido pelo pastor Júnior, né? Apenas esse complemento, Mateus 7, muitos operam, inclusive, grandes sinais e prodígios. Mateus 24, inclusive, Jesus dá um alerta que fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Agora, a pergunta, irmão Michael, as verdades são... todos os ensinos de Brana são falsos, não é? Ou tem alguma verdade? Eu digo assim, é muita coisa para a gente abordar, né? Numa live como essa, a gente vai fazer outras mais e entrar mais nos pormenores. Mas eu digo assim, de forma mais geral, as verdades, é tudo mentira? Não, tem algumas verdades sim, porque senão não seria aceito, né? Inclusive o próprio William Brana afirma isso, né? Toda mentira tem que ter uma grande parte de verdade nela para poder ser aceito, porque senão não seria aceito. E o certo é que nós aceitamos a mensagem, à época, por conta das verdades bíblicas, porque as verdades não são doutrinas de William Brana, são verdades bíblicas. O batismo em nome de Jesus Cristo não é uma revelação de William Brana, é Bíblia. Inclusive, William Brana aprendeu isso com o passar do tempo. Ele começa o seu ministério como ministro batista, né? E como ministro batista, ele deveria crer e defender a Trindade, como temos referências dele citando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, em várias mensagens, né?
Então ele começa o seu ministério sendo trinitário e então passa a defender o batismo em nome de Jesus Cristo a partir do momento em que ele tem aquela experiência com os pentecostais unicistas, que inclusive está relatado na história da sua vida. Ele dormiu lá no milharal, na caminhoneta, né? Vocês conhecem bem a história. A partir dali, quando ele tem contato com os unicistas, ele começa então a pregar o batismo em nome de Jesus Cristo. Então, uma coisa que ele aprendeu, não é uma doutrina de William Branham, não é uma revelação de William Branham, é uma doutrina bíblica. Poderíamos citar muitas outras, estou citando essa, né, porque as verdades que contém nos ensinos de William Branham são aquelas que são validadas pela Bíblia. O que não é validado pela Bíblia, então nós desconsideramos e ficamos com a Bíblia. Esse é o ponto principal. É tudo que William Branham pregou é falso? É claro que não, senão muitas pessoas não estariam, infelizmente, sendo levadas a esses ensinos se tudo fosse falso. Tem verdades? Tem verdades. E é essas verdades, e agarrando-se a essas verdades, é que nós acabamos aceitando todo o resto, né? Porque o batismo é bíblico, porque a Santa Ceia está lá, conforme está descrito em 1 Coríntios 11, João capítulo 13, o lava-pés, e tantos outros pontos aí que são bíblicos, que são corretos. O Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo, necessitamos dele. É claro que aí há várias linhas interpretativas dentro de um mesmo assunto, mas, de forma geral, esses pontos são bíblicos. Quem vai negar que precisamos do batismo com o Espírito Santo? Ninguém pode negar isso, né? Agora, há outros que são completamente fora da Escritura, que, inclusive, divergem contra o próprio texto bíblico, falam o contrário do texto bíblico, e eu creio que a gente vai tratando desses pontos, né, de ambos os pontos, aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, ao longo das programações, ao longo dessas lives semanais aí. Eu acredito que a gente vai poder esmiuçar melhor, né, irmão Michael, assunto por assunto. E o meu ponto de vista, minha resposta a isso todos os ensinos dele são falsos? Não. A verdade, sim. Qual é a verdade? A verdade é aquilo que realmente é validado pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia. O que não é validado pela Bíblia não é verdade. Muito bem, muito bem. Vamos lá, pastor Carlos, então, com o senhor agora. Bem, eu vejo assim que estas duas perguntas têm sido já, de alguma forma, bem esclarecidas, né? A gente só pode dar mais um pouquinho de apoio a isso que já foi falado. Que é claro que nós não descartamos aquilo que a Bíblia, porque se alguém pregou a Bíblia, como alguém já, às vezes, afrontou a gente, não, a Bíblia, ela não pertence a um sistema. Tudo que uma pessoa fala que está dentro da Bíblia, o padre, por exemplo, quando ele usa a Bíblia e lê a Bíblia e cita um texto bíblico, ele está dizendo uma verdade, uma coisa correta, e eu digo amém. Então, tudo aquilo que existe na mensagem que não é acrescentado pensamento do homem a respeito daquilo, a interpretação, aí então aquilo é correto, mas quando se tem a interpretação humana, é justamente o que leva as pessoas, cada um, a criar o seu sistema. Quando Pedro diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então eu vejo assim, que tudo aquilo que qualquer pessoa, não precisa ser somente William Branham, mas qualquer pregador, quando ele cita as escrituras como ela ele está correto, eu creio. Agora, quando ele coloca a sua própria interpretação para agradar as pessoas que ele ouve, ou para agradar o seu próprio ego, é onde ele desliza e sai do caminho que Deus traçou para que nós possamos andar nele. Então, endossando então o que o pastor Júnior falou a respeito da primeira, e o pastor Adriano nesse sentido. O pastor Júnior mencionou muito bem na primeira, de que a pessoa pode começar bem,
e terminar mal. Nem todo bom começo significa um final feliz. Então nós vimos tantos personagens na Bíblia. Balaão, eu já ouvi alguém dizendo que Balaão era um profeta do diabo. Não, ele falava com Deus, Deus falou com ele. Mas ele amou o prêmio da injustiça, e aquilo fez com que trouxesse uma doutrina maligna. Quando Moisés ordenou que matassem Balaão, qual o motivo? Foi por causa da sua profecia? Não, por causa da sua doutrina. Então nós vimos assim, vamos ficar com aquilo que é Bíblia. Então tudo que a pessoa fala na Bíblia, eu digo amém. Tem verdade, sim. William Branham falou muitas verdades, mas depois deixou ser levado pelo ego, deixou ser levado para um outro propósito, né, de crescer e fazer para si próprio um sistema chamado mensagem. Michael. Eu quero dar uma interceptada aí, porque assim, quando se fala, ele disse verdades, é uma pergunta assim tão rasteira, né? Mas é o que as perguntas, é o que há na mente em relação à dúvida. Porque aí eu faço uma pergunta assim, Spurgeon falou verdade? Billy Graham falou verdade? T.L. Osborne falou verdade? Puxa vida, nós estamos aí cercados de ministros, de evangelistas que falaram a verdade. Então, quando se fala de verdades, então nós teríamos que estar seguindo, eu vou citar homens de hoje, Silas Malafaia fala só mentira? R.R. Soares fala só mentira? Valdomiro fala só mentira? Edir Macedo fala só mentira? Então vamos ter que seguir todo mundo que está com a Bíblia na mão e falando verdades. Uma boa mentira mesmo, uma boa mentira, um bom engano, é aquele que é composto de 99% de verdade. Ora, eu vou falar que Maomé, ele trouxe só mentiras ao Islã? Vai ler parte do Alcorão para ver se não tem muito ali do cristianismo. Vai estudar o budismo. Se não existe muito mais paz de espírito no budismo do que em certos cristianismos de hoje, em certas igrejas de hoje. E, no entanto, nós podemos dizer, o túmulo de Buda está fechado, porque, você precisa ir lá em Jeffersonville para você entender. Eu fui. E, na verdade, sabe o que eu compreendi nos lugares que eu fui, nos lugares que eu visitei? Na época, eu assustei o quanto as pessoas se revoltam quando você vai numa casa que ele morou e você quer tirar uma foto. Uma pessoa disse para mim, eu vou chamar o FBI. Eu fiquei até chateado na época, eu falei, mas como pode? Eu só estou querendo tirar foto da casa onde ele morou. Então, aí você vai ali no túmulo dele, você vê na redondeza assim, você pergunta às pessoas, eles falam assim, eu não entendo por que vem tanta gente aqui. Aí, você precisa ir lá. Eu fui. Nós procuramos a parede onde o anjo escreveu. Perguntou, cadê a parede onde o anjo escreveu o nome de Elias, lá naquele gráfico das eras? Cadê? Sabe o que ele disse? Ele falou, não sei, pode ser que derrubaram na reforma. Ele falou, mas espera aí, uma parede tão importante onde o anjo escreveu e, no entanto, fica vendendo madeirinhas do lugar onde o anjo pisou, e diz que isso não é idolatria, vendendo pastas com o cinto. Eu acho que assim, já passou dos limites, os erros doutrinários que essa mensagem trouxe ao povo. Mas existe verdade? Puxa vida, vai para Edir Macedo, tem mais verdade, viu? Vai para R.R. Soares. Ele colocou a roupa nas mulheres. Vai para Deus é Amor. Vai lá. Entra aí, Deus é Amor. Dá uma olhada lá se eles não colocam a roupa também de forma né? imperiosa.
a questão de existe verdade? Puxa vida! Se alguém começar a mentir aqui a revelia, você acha que ele vai ser acreditado por alguém? Mas se ele vir falando a verdade, e lá no fundo, a ideologia, o que está ali por dentro, que está acobertado mesmo, as intenções forem outras, vai levar um monte de gente, vai cair. Será que Paul Schaeffer não falou a verdade? Será que Jim Jones não falou a verdade? Paul Schaeffer falou tanto a verdade que confundiu o profeta, né? O profeta entre aspas, né? Como que um profeta fala tão bem de Paul Schaeffer, né? Quer dizer, um profeta que disse que discernia o espírito da pessoa ao conversar 5 minutos com ele, diante de um assassino, de um pedófilo, e dizer que ele era um bom homem, abençoado por Deus. Elogiar Jim Jones, um homem que causou um suicídio em massa, quase 1.000 pessoas. Andar com 2 jovens, características duvidosas, né? Então, e de repente pescar com eles, e de repente viajar com eles, e de repente esses 2 jovens montam um acampamento lá próximo à Califórnia, e de repente esses jovens começar a molestar ali meninos, a viver uma vida desregrada, com bebida, com drogas, com sexo. E aos jovens que gravou a fita que vocês ouviam, que eu ouvia. Entende? Então, eu acho assim que passou dos limites a questão de entender se ele falou a verdade ou não. Nós temos que entender o seguinte, que a taça do engano transbordou. Então, quer dizer, se existe a taça da verdade e a taça do engano, a taça da verdade ficou pela metade, a taça do engano já transbordou tem muito tempo. Das falsas doutrinas, das crueldades com mulheres, com famílias. Se eu acho que ele foi um homem que falou verdades, e eu ficar só com isso, eu acabo deixando de lado isso aqui, ó, Demonologia 226. A Bíblia afirma que se uma mulher corta o cabelo, o homem tem direito de repudiá-la em divórcio, porque ela não é honesta com ele. Perguntas e respostas sobre Hebreus 77. Agora, se o cortarem, se houver algo errado e elas tiverem que cortar seus cabelos, diz, toma uma navalha e raspe-o todo e deixe seu cabelo realmente rente, até que ele caia de suas cabeças, correto? É o que a Escritura diz. Isso é um suposto profeta que está dizendo. Esses homens todos, desses tabernáculos no Brasil, deveriam estar repudiando suas esposas. Deveriam estar deixando elas. E essas irmãs que têm problema, que vai no escritório perguntar se pode cortar o cabelo e é levada lá no púlpito, fala assim, não, ela está tendo um problema, ela vai cortar o cabelo aqui mais ou menos na nuca porque ela está tendo um problema de saúde. Não, não, não. Seu profeta disse para rapar com navalha. De repente a gente vê esse homem considerado um ídolo, né, pelo tabernáculo aqui no Brasil e em vários outros lugares, e de repente a gente vê que as verdades que ele falou acerca ou as supostas verdades que ele falou acerca do filho José Brana, por que eles não levam em consideração? Ele falou um monte de verdade, mas as verdades, supostas verdades que ele falou do filho José Brana, por que eles não levam em consideração e o consideram um profeta, um 8º mensageiro, um homem enviado por Deus? Por que estão negando o play? Porque não creem nas verdades, não. Eles não creem nem nas verdades e fecham os olhos para as mentiras. Eles não querem saber. Eu vejo que a realidade é essa. A Bíblia em muitos lugares fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Mas isso parece que é até um propósito divino, né, para que isso aconteça.